Olá, vamos mergulhar hoje num assunto que deu o que falar, a chamada Lei Felca ou ECA Digital. Uma lei que nasceu com a promessa de proteger crianças e adolescentes, mas que acabou acendendo um debate gigantesco sobre liberdade, vigilância e o futuro da internet no Brasil. E o centro da polêmica é exatamente este. De um lado, a gente tem a promessa oficial, um ambiente online mais seguro. Do outro, uma acusação muito séria, a de que, na verdade, estamos falando de censura e de um controle excessivo. É nesse campo de batalha de ideias que a gente vai entrar agora. Ok, para a gente entender essa briga toda, vamos começar pelo começo, né? Qual era a intenção oficial por trás da lei? No papel, o objetivo é nobre: proteger os mais jovens dos perigos da internet. E o grande vilão que a lei queria combater tem nome: adultização precoce. Esse termo explodiu depois de um vídeo do youtuber Felca que viralizou, sabe? Ele expôs situações bem complicadas de crianças tendo contato com um conteúdo que definitivamente não era para a idade delas. Foi essa comoção que serviu de combustível para criar essa nova legislação. Então, na prática, o que a lei propõe? Bom, primeiro, acabar com aquele famoso botão "tenho mais de 18 anos" que todo mundo clica sem pensar. A verificação de idade passaria a ser, digamos, para valer. Segundo, contas de menores teriam que estar obrigatoriamente ligadas aos pais ou responsáveis. E as plataformas, elas seriam forçadas a agir rápido para tirar do ar conteúdo problemático e até limitar mecanismos em jogos como as famosas loot boxes. A teoria, bem, a teoria parece fazer sentido. Mas a gente sabe que a distância entre o papel e a vida real pode ser enorme. A grande questão que surgiu quando a lei começou a ser discutida foi: e aí? O que aconteceu de verdade? Quais foram os efeitos que ninguém previu? E é exatamente aqui que a história ganha contornos dramáticos. Vamos dar uma olhada em como a aplicação da lei começou a gerar uma série de efeitos colaterais, atingindo em cheio a tecnologia, o entretenimento e a vida de muita gente. O primeiro grande baque veio para o mundo dos games. A Riot Games, desenvolvedora do League of Legends, para não ter dor de cabeça com a nova lei, tomou uma decisão drástica. Aumentou a idade mínima para jogar no Brasil para 18 anos. 18! Isso, como se pode imaginar, causou um verdadeiro terremoto na comunidade. E essa decisão teve um rosto: o do Arthur Du Medina, um jogador profissional, super jovem e talentoso. A carreira dele foi basicamente interrompida da noite para o dia. É um exemplo muito claro de como uma lei com uma boa intenção pode acabar esmagando sonhos e projetos de vida bem reais. Mas o estrago não parou nos jogos, não. Ele foi muito mais fundo. Softwares de código aberto, como o sistema Linux, que são a base de universidades, de empresas, de boa parte da nossa infraestrutura digital, entraram numa sinuca de bico. A lógica desses projetos é aberta, descentralizada. É simplesmente impossível, técnica e filosoficamente, aplicar o tipo de controle e verificação que a lei exige. É uma ameaça real à existência deles no país. E agora a gente entra na parte mais espinhosa da discussão, porque a maior crítica à Lei Felca não é nem sobre os problemas técnicos, é sobre o risco real, palpável, de censura e de um aumento do poder do Estado sobre o que a gente pode ou não pode ver e dizer. O grande problema aqui é a linguagem. A lei usa termos que são subjetivos demais. Pensa só, o que exatamente é um conteúdo nocivo? O que define um risco potencial? Quem bate o martelo sobre o que é inadequado? Essa falta de clareza para os críticos é um perigo imenso. É como dar um cheque em branco para o Estado decidir de forma arbitrária o que é permitido e o que é proibido. E aí vem a ironia. Os críticos apontam que a lei parece mirar nos alvos errados. Ela cria uma burocracia enorme para o cidadão comum, para as empresas de tecnologia, mas e os criminosos de verdade? Aqueles que usam VPNs, que se escondem na Deep Web, esses continuam intocados. Ou seja, a lei pune quem joga limpo e não resolve o problema na raiz. E essa exigência de verificação com CPF, com reconhecimento facial, tudo isso alimenta um medo bem maior, o de se criar um panoptismo digital. É aquela ideia de um Big Brother da vida real, sabe? A sensação de que estamos sendo vigiados o tempo todo, o que, no fim, nos impede de agir e de nos expressar com liberdade. E vamos ser sinceros, essa preocupação com vigilância não é paranoia. O histórico do Brasil com vazamento de dados é péssimo. A gente já viu vazamentos gigantescos de CPFs, de dados de saúde. A pergunta que fica é: será que é mesmo uma boa ideia centralizar ainda mais os nossos dados, quando a gente já provou que não sabe cuidar direito deles? Então,
Com tudo isso na mesa, a gente chega ao coração do debate. A Lei Felca é, no fundo, sobre proteção ou sobre controle? Vamos analisar a filosofia por trás dessa discussão. Uma das críticas mais fortes se baseia num princípio clássico: o abuso não tolhe o uso. A ideia é simples: só porque algumas pessoas usam uma ferramenta para o mal, não significa que a ferramenta deva ser proibida para todos. A responsabilidade é de quem comete o ato. Não se pode punir milhões de usuários inocentes por causa de uma minoria. E a crítica vai ainda mais fundo, chegando a argumentos teológicos. Uma análise sobre a ótica da doutrina social da Igreja, por exemplo, diz que o Estado tem um papel de ajudar, de ser subsidiário à família e nunca de substituí-la. A decisão final sobre a formação moral dos filhos deve ser dos pais, não do governo. No final das contas, o que a Lei Felca revela é um choque entre duas visões de mundo. De um lado, uma lógica que vê o cidadão como alguém que precisa ser tutelado pelo Estado e que a segurança vem pelo controle. Do outro, uma lógica que vê o cidadão como um ser livre, responsável e que a verdadeira segurança só existe com liberdade. Por tudo isso, muitos chegam à conclusão de que esta é, na verdade, uma lei simbólica, sabe? Aquela que serve mais para passar a imagem de que algo está sendo feito para fazer propaganda política do que para resolver o problema de verdade. Uma lei que, no fim, é ineficaz contra os verdadeiros criminosos. E a gente termina com essa provocação. Nessa busca por mais segurança, será que a gente está disposto a pagar com a nossa liberdade? Hoje, a pergunta sobre qual é o verdadeiro preço de cada clique que damos na internet se tornou mais urgente do que nunca.